O vídeo a seguir constitui-se como a aula inaugural do nosso curso O Trágico na Vida, Negar, Superar, Suportar, com o professor, filósofo e teólogo Carlo Tussi. O professor traz nesta aula uma ampla perspectiva que envolve o olhar psicológico, filosófico, mitológico e literário sobre essa concepção da tragédia da vida humana, um tema tão difícil, desafiador e ao mesmo tempo fascinante. Se você já tem interesse em fazer o curso completo, já pode escrever no link abaixo desse vídeo. E por enquanto, se ajeita aí na poltrona e curte a aula. Olha, na medida em que a gente envelhece, a visão e o relacionamento que a gente tem com a vida, a visão da vida, se obscurece um pouco, se complexifica, sabe, assim, se eu olhar para trás, eu vejo a minha vida, assim, como, inicialmente com uma postura muito aberta, muito positiva, a vida é aquele desafio, eu me lanço, eu troco de lugar, eu me deixo seduzir pelas propostas que vêm, eu faço o meu caminho. Aos poucos, a gente percebe o quanto a vida é, da gente e dos outros, é carregada de dor, é carregada de sofrimento. E a visão da vida obscurece. As conversas que eu tive agora na Alemanha com amigos, parentes, primos, você percebe que está todo mundo passando pelo mesmo processo, essa minha faixa etária, essa crise da meia-idade, essa coisa toda. Você percebe, você pensava que guerra era um assunto superado, guerra não é um assunto superado, ao contrário, as coisas estão voltando. Minha geração carregava assim um otimismo progressista, carregava consigo esse otimismo progressista, achando que a reação, o conservadorismo, essa coisa toda, os preconceitos, isso é uma questão, as crendices, as superstições, é uma coisa que vai desaparecer necessariamente, porque o progresso é algo certo, o esclarecimento, a ilustração, o conhecimento vai salvar a humanidade da obscuridade, do obscurantismo, do atraso cultural, do atraso econômico, do desnível social, das desigualdades, tudo é para nós, até mais ou menos uns 50 anos, até uma década atrás, era algo que não se punha em xeque, não se punha em questão. Mas os últimos 2 décadas complexificaram essa visão e a gente percebe agora que nada está decidido, nem no mundo e nem na vida da gente. Os relacionamentos da gente, a gente acaba percebendo quanto de negatividade a gente carrega consigo, sabe? É como se a própria imagem que você tem de si mesmo, o cristal, a sua autoimagem, muitas vezes idealizada, você leva décadas para ouvir dos outros e para perceber quanta porcelana você quebrou, quantas pessoas você machuca. O seu jeito de ser é algo maravilhoso por um lado e algo terrível por outro. É por isso que uma das frases do Caetano Veloso que mais marca minha cabeça de uns tempos para cá é aquela visão: cada um sabe da dor e da delícia de ser o que é. Então, essa dor e a delícia junto, essa curtição e esse lamento de não ter sido uma pessoa melhor, de não ter, eu devia ter amado mais, eu devia ter sido mais generoso, eu devia ter sabido superar certas coisas, eu devia ter pedido perdão por tantas vezes. Ou seja, a compreensão da vida, ela se complexifica e se obscurece um pouco, sem perder a luminosidade. Eu não trocaria a minha pessoa de hoje pela pessoa de 20 anos atrás, embora a minha pessoa de 20 anos atrás fosse uma pessoa bem mais positiva, bem mais otimista, bem mais risonha. Né? O riso já não me vem tão fácil. E às vezes
o riso pode até ter uma certa cota de desespero, sabe? Mas, por outro lado, essa nova reflexividade, essa nova autorreflexão, essa nova autopercepção mais quebrada, mais fragmentada, mais mesclada entre luz e sombra, me parece muito mais realista. Eu sou muito satisfeito de ter chegado a essa visão. Então, esse sentimento trágico da vida, essa visão que não deixa de professar esperança no futuro, mas você percebe que a esperança por um futuro melhor meu, da minha família, desse povo brasileiro, do mundo, não é mais favas contadas, não é mais uma promessa divina que vai se cumprir porque Deus é fiel, é uma possibilidade. Existe uma possibilidade de nós darmos certo. Esperança não é a mesma coisa que o otimismo. O otimismo é aquela postura, vai dar certo, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Esperança é uma convicção de que nós temos que insistir nisso, na tolerância, na pacificação, na correção das desigualdades, porque temos uma chance de dar certo. Isso para mim hoje o Mancuso chama isso de otimismo dramático. O Frankl prefere falar em otimismo trágico, mas eles querem dizer a mesma coisa, ou seja, é uma postura esperançosa como Suassuna também. A fé do Suassuna é mais uma esperança do que uma certeza de fé. Você está entendendo? Porque é uma coisa, você fica com o pé atrás porque tudo pode também dar errado. Tudo está por um fio. Então essa visão da tragicidade de tantos processos mundiais e dos próprios processos químicos dentro da gente, é trágico esse descontrole da pessoa sobre suas próprias pulsões, seus ímpetos, às vezes violentos, às vezes eróticos, às vezes simplesmente letárgicos, preguiça, apatia, incapacidade de sentir, incapacidade de participar, incapacidade de... ou seja, existem muitas possibilidades da causa se perder, né? Então, eu tenho uma motivação pessoal muito forte para trabalhar esse tema. Recentemente, eu tenho trabalhado uma matéria chamada a sensibilidade trágica, porque, como essa coisa do negar, que está no título, eu tenho percebido, inclusive, dentro da minha própria, vamos dizer assim, tradição religiosa católica, de onde eu venho, em que eu me formei como teólogo, existe uma tendência fortíssima, existe inclusive uma contradição que eu pretendo trazer para o curso, faço questão de trazer isso para o curso. Existe uma contradição na teologia católica entre a tese dogmática do cristianismo e a teologia moral católica. Existe uma contradição. A teologia moral, eu pretendo mostrar isso, escandalosamente ela nega a possibilidade de haver situações trágicas, de pessoas se perderem tragicamente, de pessoas pecarem, errarem, se perderem tragicamente. O que quer dizer tragicamente? Não apenas culpadamente, culposamente, mas de uma forma querendo fazer o certo, acaba fazendo o errado. Está entendendo? A teologia moral, ela nega essa possibilidade porque a teologia moral, nos últimos séculos, do Concílio de Trento para cá, provavelmente em resposta a Lutero, em resposta ao luteranismo, formulou, no Concílio de Trento, que foi o grande concílio que respondeu ao protestantismo, cunhou uma fórmula dogmática que diz que é baseado no apóstolo Paulo, em Santo Agostinho, que diz que nenhum indivíduo é tentado por Deus para além das suas possibilidades. E por mais incrível que pareça, eu estive agora atendendo um rapaz aqui na rua, aqui no portão, que me pediu uma ajuda para a sua filha com leucemia, não sei o que tal, e eu arranjei um dinheiro para ele me agradeceu efusivamente, eu digo, eu sei que não é fácil, não sei o que, com um pai de uma filha assim, e ele disse assim, pois é, mas Deus não manda nem
um sofrimento, nenhuma carga de sofrimento para a gente, sem nos dar igualmente a capacidade de superar, a capacidade de aguentar. Isso é uma frase do apóstolo Paulo da carta aos Coríntios, onde Paulo diz que tudo que Deus manda para nós, ele sabe que nós temos condições psíquicas de resistir àquilo. Deus não seria tão cruel de mandar uma carga de tentações ou de desafios para nós que nós não fôssemos capazes de resistir. Ou seja, Deus dá o frio conforme o cobertor. Você conhece Então, aqui existe algo que o próprio Paulo desmente dogmaticamente em outro canto. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele tinha dito: eu muitas vezes não entendo o que eu faço. Eu tenho uma lei na cabeça e uma outra lei contrária que age nos membros do meu corpo. Na minha cabeça mora a lei de Deus, eu sei o que é certo. A lei moral, o imperativo categórico moral, ele, sabe, amar o próximo para ti mesmo, não faça nada ao outro, está tudo claro aqui, eu sei que o certo, eu devo fazer o certo. Mas eu acabo fazendo o errado, eu acabo fazendo o contrário, eu digo, eu não vou brigar com a mamãe, 10 minutos depois estou brigando. Não porque eu não quis brigar, mas ela me provocou, você está entendendo? Uma dinâmica, uma química, algo que me faz errar, pecar contra a minha vontade. Esse é um problema teológico que nunca foi resolvido. Então, Paulo conhece o trágico. O trágico é você querer fazer a coisa certa, tudo está certo na sua cabeça, mas tem pulsão, ímpeto, química, tem um bate-boca, uma ação que gera uma reação, existe uma espiral da violência que me leva a dizer o que eu não quis dizer, me leva a fazer o que eu não quis fazer. E no final estou diante dos cacos. Eu quis amar, eu quis tratar bem minha esposa, meus filhos e tal. O que foi que eu fiz? O que eu acabei fazendo? E a sensibilidade por essa tragédia humana, ela é bíblica, ela existe desde os primórdios. Desde os primórdios existe esse problema. Você vê no jardim Eva, num instante ela diz para a serpente: eu jamais comerei desse fruto, porque Deus nos diz que no dia que comemos desse fruto nós morreremos. Deus me livre de tentar, de obedecer a você. 10 minutos depois ela está comendo. 10 minutos depois, 1 minuto depois ela está comendo. Você está entendendo? A Bíblia começa assim, com essa contradição humana. Você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele jura, gente boa que ele é, gente fiel, um apóstolo mais fiel, a rocha, a pedra, o fundamento, o porta-voz dos apóstolos. Mesmo que todo mundo te abandone, Senhor, eu não te abandonarei, eu não te negarei, eu irei contigo, nem que seja para morrer, eu vou. Meia hora depois, eu não conheço esse homem, nunca ouvi. Você está entendendo? O trágico do ponto de vista moral, o trágico do ponto de vista psicológico, né? A vontade quer, só que o corpo não acompanha. Você está entendendo? A química do corpo, o medo não deixa a gente. Então eu acho que no centro também desse curso sobre o trágico está o que Kierkegaard chamou de angústia. Né? Angst em alemão, Angst. Angústia, o medo profundo, ontológico de que é melhor eu me assegurar, é melhor pegar essa muleta, é melhor me apoiar, seguro morreu de velho, ao invés de confiar. Kierkegaard acha que a tragédia do ser humano, o bicho de consciência, a tragédia do ser humano está entre esses dois polos. A insegurança ontológica da criatura, que tem consciência, e agora vem a tríade trágica. Né? O bicho aqui, o Miguel de Unamuno, aquele espanhol, né? O livro, evidentemente, o sentimento trágico da vida, né, foi colocado pela Igreja Católica no índice dos livros proibidos. Para você ver a sensibilidade, a falta de sensibilidade do magistério católico. Miguel de Unamuno, que era um agnóstico, mas que era profundamente um buscador da fé, não tinha fé, mas era um buscador da fé. Ele escreve aqui que a própria consciência do bicho humano é a enfermidade. Nós estamos enfermos porque temos consciência, Tillich, né, coragem de ser, coragem para o ser. Tillich diz, rapaz, existe sobre a nossa existência, paira uma tríplice ameaça.
Dessa tríplice harmonia, nós ganhamos ao longo da vida consciência. E essa consciência nos angustia, ela nos faz sofrer. Aí o Unamuno escreve, a consciência é a própria doença. Quer dizer, uma tartaruga não vai ter isso, um burro não vai ter isso. Eles estão bem na sua condição, o ser humano não. Na metáfora de Eva, podemos dizer que é o pecado adquirido. Justamente. E você sabe que a voz da serpente não é a voz de um bicho que fala, é a voz da razão, a voz da sabedoria. É a razão que fala de Eva, abre o olho, segura o morro de velho. É melhor se garantir. Você como criatura não tem nenhuma chance. Você tem que ser como Deus. Você precisa saber o que vai acontecer. Você precisa ser dono de tudo. Senhor sobre o bem e o mal. Newton Bonder, no Moral. Lá o moral, E é motivada pela insegurança ontológica, sabe? Por essa condição, por essa consciência de criaturidade, sabe? Então nós temos a consciência da mortalidade, né, que ele chama de ameaça biológica, né, a grande ameaça do não ser, o ataque do não ser ao ser, o ser humano tem consciência, até a criança, já tem crianças com uma certa idade se levam aquele susto da mortalidade, eu vou morrer. Eu me lembro do Mateus aqui em casa, aos 4 anos, papai, eu não vou morrer, de jeito nenhum, você não pode morrer. É muito difícil você dizer, eu vou morrer, você vai morrer, não é agora, mas, tá entendendo? É muito difícil. Ou seja, essa tomada de consciência dá aquele choque ontológico, nós não somos eternos. O sentimento trágico da vida, o Unamuno começa assim, o primeiro capítulo é sobre isso. Tomada consciência da mortalidade e a vontade de ser imortal, de ser infinito. Essa é a questão de Kierkegaard diz, o ser humano ele é crucificado em cima da cruz, e em cima tem o polo do finito, e embaixo tem o infinito, e do lado tem a possibilidade e a necessidade. O ser humano está crucificado entre esses 4 polos, finito, infinito, possível, necessário. E entre os 4 polos se distribuem as 4 grandes tipos de doença mental. Então, essa é a primeira... Isso é lá no Desespero Humano, lá no Kierkegaard. Kierkegaard, né? Kierkegaard, o Unamuno não. Mas ele é muito próximo de Kierkegaard, ele é um leitor de Kierkegaard, os angustiados, eles todos se apoiam um ao outro, né? Ele pega muito carona no Kierkegaard. Pois é, esse é outro curso. Então, aí tem essa primeira ameaça, e essa primeira ameaça é responsável por muita coisa do que chamamos trágico da vida, trágico da guerra, um povo ameaçado em sua subsistência, sobrevivência, todo mundo vai para a defesa das suas fronteiras, todo mundo invade outro país em busca de recursos. Essa questão da insegurança biológica, ontológica, nós temos que comer, nós temos que sobreviver, nós temos que ter petróleo, nós temos que ter acesso à água. Nossos campos estão exauridos, os campos do vizinho estão férteis, você está entendendo? O que motivou as guerras? A não ser a prevenção, a providência, dizer assim, de onde vai vir as fontes energéticas, onde vai o lítio futuramente, para construir as baterias dos celulares, dos carros elétricos. Você está entendendo? Está todo mundo lutando por um acesso ao mar, por um acesso à fonte energética, por acesso a um manancial de água, ou seja, muita tragédia no mundo, muita guerra, muita luta por causa dessa consciência da finitude. Essa é uma questão, é a questão biológica. Tem a questão moral, que eu estava citando agora, né? A questão do dilema trágico que os gregos conheciam, né? Que a palavra tragédia, nós agradecemos aos gregos, é um gênero literário. O Dreberman começa aqui seu livro, né? Psicanálise e Teologia Moral, com a citação de que houve culturas pré-cristãs que nos legaram a sensibilidade trágica, que escreviam tragédias. Tudo bem, escreviam também comédias, né? Ou seja, escreviam dramas. Ou como diz o sul-coreano, doramas, né? Mas continua sendo algo que nós herdamos. Né? A vida humana, segundo Mancuso, é uma vida que na maturidade você começa a entender como dramática. Uma comédia é uma tragédia, é para rir, para chorar. É para se emocionar, é emocionante. Viver não é para principiantes, é emocionante, é dramático viver. É dramático. A qualquer esquina você pode ser atropelado. Um descuido, meu pé quebrado. Um descuido, uma pisada em falso e você se lascou. Fica tetraplégico. É uma coisa impressionante. Então você começa a entender que
Cuidado com a vida, cuidado com a atenção, você tem que estar sempre concentrado, qualquer descuido pode ser fatal, ou você causa a sua morte, a morte de alguém, que é quase pior. Bom, de qualquer forma, a segunda consciência angustiada é que o ser humano tem consciência na maturidade, como eu estava dizendo, que não é esse Sonny Boy que ele julgava ser, mas que é uma pessoa capaz de machucar, capaz de trair, capaz de ser desleal. E isso, às vezes, com as melhores intenções. Você quer criar seus filhos da melhor maneira como você concebeu e não percebe o mal que você faz, o protecionismo que você pratica, as cobranças morais que você faz. Você está entendendo? O mau exemplo que você faz, que tudo na vida é mimético. Você não percebe o quanto a sua mensagem é uma e seu comportamento é outro. Essa você tem que, de certa forma, tem como o apóstolo Paulo em Damasco, tem que cair do cavalo, tem que cair, você tem que cair em si. Quem não passou por essa queda, essa fragmentação, esse destroçamento da sua imagem, eu acho que não entendeu o que essa questão da tragédia quer dizer, certo? Então existe o dilema moral, a tragédia moral, e nesse segundo ponto eu pretendo nesse curso me aprofundar, porque é nesse ponto é que nos falta muitas vezes a sensibilidade pelo lado trágico e moral, ou seja, pelas situações que chamamos dilemas morais. Né? Um dos dilemas morais, nessa segunda ameaça do não ser sobre o ser, né, que ele chama é a ameaça da culpa, e no estágio agravado é a ameaça do inferno, da condenação, de você perceber, para mim não tem mais esperança, né? Para mim não tem mais futuro, eu estraguei a minha vida, como Ivan Illich no final. O conto de Ivan Illich. Existem pessoas que morrem aos 50 e percebem, eu não vivi a minha vida, eu desperdicei. Como aquele ladrão na cruz que para Cristo diz, eu joguei minha vida fora e essa morte que eu sofro é a consequência lógica da vida que eu vivi. Das coisas que eu aprontei, eu não tenho a culpar a ninguém a não ser a mim mesmo, você está entendendo? E no entanto, a tragédia grega diz, é claro que você é responsável, claro que foram decisões suas, mas também havia condicionamentos, havia reações químicas, havia péssimas escolhas que você fez, mas as opções entre as quais você escolhia eram também, não lhe foi dado ter um referencial honroso, portentoso, aristocrático, nobre, eram péssimos referenciais, entre os quais você foi chamado a escolher. Ou seja, existem situações que em si já não oferecem muita chance de alguém acertar. E isso requer de nós sensibilidade trágica, e não moralismo, não condenação moral, você está entendendo? Por isso que eu tenho um ranço com a teologia católica, a teologia moral cristã, porque ela insiste no livre-arbítrio, isso os católicos insistem no livre-arbítrio, para poder responsabilizar, e é claro, como o Frank diz muito bem, se não quiséssemos responsabilizar o ser humano pela sua situação, nós admitiríamos que é um animal, que não sabe o que está fazendo, um irracional total. Você é uma besta, está entendendo? Ninguém merece isso. Mas isso não significa levar em conta atenuantes, desagravantes, condicionantes, não vou dizer determinantes. Então, existe aqui num curso sobre o trágico da vida, existe aqui um fio na navalha, um ato de se equilibrar entre o determinismo, por um lado, que nega qualquer responsabilidade, nega o livre-arbítrio, nega qualquer responsabilização, e do outro lado, um moralismo insuportável, que na verdade é desumano e acaba sendo desumano, porque não consegue compreender o dilema. O popular, o adágio popular, conhece uma expressão por esse dilema moral, esse trágico moral, né? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Né? Isso quando a alma do sujeito está dividida, não entre o inconsciente e o consciente, como Paulo em Romanos, quando diz, minha cabeça, minha consciência me orienta para a lei moral, para a lei de Deus, para o certo, mas a lei que impera nos meus membros do corpo me puxa na direção oposta.
E eu não sei porque eu não fiz o que eu vim aqui para fazer, eu acabei fazendo o contrário, sabe? Essa é uma forma do dilema moral. Outra forma é quando você está numa situação em que ambas as opções, ou todas as opções que se apresentam para você, nenhuma delas lhe oferece uma saída limpa. Isso significa, se eu correr, o bicho me pega, e se eu ficar, o bicho me come. Significa, eu não tenho uma opção de ação em que eu saia impune, que eu saia incólume. Eu vou ter que me sujar. Esse é o problema de uma tragédia como a Antígona, por exemplo, né, que está entre dois códigos éticos. Né? Ou ela enterra seu irmão, que é um dever de família, um dever sagrado de família, ou ela atende à lei da pátria, que o rei diz, aquele ali é um traidor da pátria, ele deve ficar insepulto, não deve ser sepultado. Então, existem às vezes situações em que você fica num conflito entre valores, você tem que estabelecer uma hierarquia de valores, e dependendo da sua personalidade, você opta por A ou por B. Né? Por exemplo, diante de uma guerra, alguém diz, eu não lutarei porque eu não tenho condição de matar, de cometer as atrocidades que numa guerra eu prefiro fazer resistência passiva, ou então até mesmo ser preso e julgado por um tribunal militar, do que ir lá em defesa da pátria e matar lá os ucranianos ou russos, seja quem for. E o outro diz, muito conscienciosamente também, eu vou para a guerra, eu sei que vou cometer atrocidades, mas eu devo isso ao meu país, às minhas famílias, essas coisas, porque... Você está entendendo? Ou seja, a situação da guerra, por exemplo, é uma situação de um conflito trágico, ético trágico. Não há saída limpa. Quem não pega em armas está deixando os outros lutarem por você, não comete aquelas atrocidades, não vai ter pesadelo depois, não vai ter uma mente dilacerada depois, não se animaliza, mas vai ter que viver com a consciência. Eles estão fazendo o trabalho sujo e eu estou aqui. Na prisão, mantendo minha consciência limpa. Ou seja, não há lugar limpo. Você está entendendo? Você vai deixar o inimigo... Quer dizer, o pacifismo, por exemplo, é uma questão trágica. Os antigos cristãos disseram que eram pacifistas, não podiam prestar serviço militar no Império Romano. Iam presos, eram martirizados, preferiam isso do que matar. Muito nobre, muito nobre. Mas um Império Romano desarmado não é um convite para os bárbaros invadir e tomar, e saquear, estuprar. Você está entendendo? Ou seja, a vida humana, a vida dos povos, internacionalmente, mas também dentro da nossa convivência do dia a dia, interpessoal, ela é marcada por situações em que muitas vezes não tem saída limpa, em que nós somos, eu não vou dizer forçados, se eu dissesse forçados, eu seria um determinista. Mas em que, dependendo da nossa personalidade, um vai dizer, eu sirvo com as armas, outro eu não pego em arma. Ambos podem fazer isso com motivos nobres e ambos vão pagar o preço moral pelas omissões que cada um faz. Tá entendendo? Então, essa é a segunda parte do que Tillich chama lá de a consciência angustiosa, angustiante, de que não existem saídas limpas. E isso, por exemplo, todo mundo sabe que é isso, que existe esse descompasso moral, situações em que você não sabe o que é o certo, e a teologia cristã sempre pretende que há um princípio certo, nunca fazer aborto, nunca fazer eutanásia, nunca, quem fizer está errado. Mas existem situações tão graves em que o aborto, que é um crime, é o crime menor do que deixar a história... Você está entendendo? Então, essa concessão não é feita, porque há uma falta de sensibilidade trágica, pelo trágico, que os antigos gregos tinham. E os cristãos, de uma certa forma, perderam. Embora na Bíblia essa tragicidade esteja o tempo todo lá. E se tem uma coisa que sobressai no Novo Testamento, é a palavra misericórdia. Shalom, está tudo perdoado. Você está entendendo? Porque, no fundo, Deus, Cristo, deve saber da tragicidade das nossas escolhas. Às vezes, você está entendendo? Um diz, eu faço, o outro diz, eu não faço, e Cristo ama os dois. No Novo Testamento você tem isso. Então, há uma consciência da tragicidade que depois, na história da igreja, acaba sendo negada. Acaba sendo feito um jogo de que, não, Deus não manda ninguém, situações que são insolúveis, em que você está entendendo? Sempre tem uma saída limpa. Eu acho que uma falácia, certo? Então, essa questão moral.
E também acho que é uma falácia você afirmar que que Deus dá o frio conforme o cobertor. Significa o desafio, a tentação, a situação é carregada de desafios, nunca supera o cobertor. Significa a nossa resiliência, imunologia, essa coisa toda, sabe?